Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, esta leitura, ela é bem clara para nós, que a Virgem Maria é aquela que antecipa, que faz Jesus antecipar e fazer o milagre. Não é a Virgem Maria quem faz o milagre, mas é ela que intercede por cada um de nós. Quando nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, olha só, ela observa, ninguém pediu nada à Virgem Maria. Ela vê que faltou o vinho. A Virgem Maria, ela vê as necessidades dos seus filhos. Ela vê o que cada um de nós necessitamos. E a Virgem Maria viu a necessidade da minha mãe. A Virgem Maria viu uma mãe pedindo, intercedendo para outra mãe, pelo seu filho, que cada vez mais se afundava nas drogas, nas prostituições, nas bebedeiras, nas violências, nos prazeres carnais que o mundo oferece. A Virgem Maria ouviu a intercessão de uma mãe pedindo, uma mãe intercedendo para a outra. E quando a gente clama, quando a gente vai pela via que é a Virgem Maria, mesmo não sendo o momento nem a hora, mas como é a Virgem Maria pedindo a seu filho Jesus, mesmo que Jesus diz, mulher, não é a hora, mas Jesus faz. E a Virgem Maria sabe que seu filho vai fazer, por isso que ela diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A Virgem Maria está dizendo para nós: fazei tudo o que Jesus vos disser. Meus amados, eu era um bom garoto, um bom filho, eu obedecia a minha mãe, eu era coroinha, eu ia para a missa junto com minha mãe, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, comungava, minha mãe me ensinou, né? Minha mãe me levava ali para a missa, ensinando tudo. Eu era um amor de filho. Os padres iam almoçar na minha casa e ficava orgulhoso quando via eu, atencioso, respeitador, atendia minha mãe, fazia tudo correto. Até que aos 14 anos de idade, eu passei de ano na escola e pedi a minha mãe para ir em São Paulo passear, passar as férias na casa dos meus irmãos. E minha mãe deixou. E chegando lá, eu fui para a casa de um irmão, que ele era assaltante de banco, chefe de quadrilha. E quando eu cheguei na casa do meu irmão me deu logo uma função. Ele falou: olha só, você aqui é o que vai guardar as armas. Quando a gente sair para fazer assalto, quando a gente sair para o corre, você vai chegar, desparafusar, guardar as armas tudo no carro, empilhar e vai recolher de volta quando a gente voltar. E aí foi me dada essa função. Eu fui morar na casa de um irmão, onde eu vi drogas, prostituições, dinheiro, prazeres, luxúria. E ali eu fui aprendendo. E ali o mal começou a se apoderar de mim. A segunda função que o irmão me deu foi, ele me apresentou 1 quilo de cocaína. E ele falou para mim: quando eu estiver reunido com os meus amigos na sala, você esquenta, faz assim, assim e traz para a gente. E assim eu obedecia, sem saber o que era aquele pó branco, sem saber o que era aquela barra branca que ele me apresentou. Não era nada mais, nada menos do que 1 quilo de cocaína. E numa dessas o inimigo me usou. E aí eu experimentei escondido, experimentei a cocaína, comecei a beber aos meus 14 anos e cheirar. Aprendi a usar droga ali em São Paulo, sem meus irmãos saber, sem ninguém saber, nos escondidos, porque eu era de menor. E ali, quando eu aprendi a usar cocaína, a minha mãe ia ver o outro lado da moeda. Porque aquele filho educado, aquele filho respeituoso, aquele filho sumiu. Aquele filho agora abriu as portas do inferno e disse: é por aqui que eu vou caminhar.
perdi a fé em Cristo, perdi totalmente a fé, não acreditava mais. Quando eu voltei para o meu interior aqui na Bahia, que eu cheguei dentro de casa, minha mãe viu um outro filho. Eu comecei a chegar sujo de sangue, eu saía para as festas, batia nas pessoas, espancava. Quando eu chegava sujo de sangue em casa, minha mãe perguntava: filho, o que é isso na sua roupa? Eu dizia: ketchup. Para que quer saber o que é? A minha mãe começou a viver acuada dentro de casa. A minha mãe começou a viver como um bicho, porque quando eu chegava, ela corria para o canto da parede, parecendo um rato com medo do gato. Porque eu chegava endemoniado, eu chegava cheio de entidades dentro de mim. E quando eu olhava para aquela mãe rezando o terço, rezando o rosário, aquilo me subia uma fúria. E eu dizia: que queres? Por que está me olhando? O que foi? E minha mãe dizia: você é meu filho. Eu dizia: quem me importa? Sai da minha frente. Saia da minha frente com esse negócio na sua mão. E minha mãe vinha dizendo: meu filho, sou eu, a sua mãe. Eu dizia: que minha mãe, quem me importa? Saia da minha frente. E minha mãe começava a chorar. A minha mãe nunca duvidou, nunca desesperou. A minha mãe nunca se desanimou. A minha mãe nunca perdeu a esperança. A minha mãe, quanto mais o inimigo ia para cima, quanto mais eu humilhava, quanto mais eu ia para cima da minha mãe, o demônio me usava, mais a minha mãe rezava. Eu não suportava chegar em casa. O demônio não suporta a pessoa que reza o rosário, meus amados. O demônio não suporta uma pessoa que é fiel ao seu santo terço. O demônio não suporta uma pessoa que é mariana, que tem a Virgem Maria como intercessora. Porque quando eu chegava endemoniado dentro de casa, o demônio olhava para a minha mãe, e a minha mãe estava ali, vencendo o inimigo no silêncio, na obediência, na oração. Os demônios que estavam dentro de mim ficavam furiosos, só faltava dar na minha mãe. Eu falava: saia da minha frente, saia. E minha mãe ia: meu filho, sou eu. Quando eu entrava para dentro do quarto para dormir, para deitar, a minha mãe esperava eu dormir. Ela ia de ponta de pé e chegava lá ao meu ouvido e ela começava a rezar a Ave Maria. Ela disse que eu urrava, eu começava a urrar, eu começava a virar de um lado para outro na cama, berrando, até que o demônio me levantava, me acordava. E aí eu dizia: o que é que você está fazendo dentro do meu quarto? Saia! E ela dizia: eu estou te limpando, meu filho, eu estou rezando para que a Virgem Maria venha te cobrir com o manto sagrado. Eu dizia: saia daqui! E ela saía chorando, com medo, desesperada. A minha mãe, quando convidava os padres para ir almoçar lá dentro de casa, a minha mãe já ficava esperando. Eu chegava da rua bebendo, drogado. E ela, naquela simplicidade, no maior amor, ela dizia para o padre: vem meu filho, vem ele, vem meu filhinho. Olha, é o Gilvan. Quando eu pisava os pés dentro de casa, que eu vi uma mãe e um sacerdote dentro de casa, o demônio enfurecia. Eu passava rangindo os dentes. Quando o padre vinha falar comigo, nem ousadia eu dava: olá, boa tarde, bom dia, pronto. Dava um saudava assim na ignorância. E minha mãe ficava morta de vergonha. Minha mãe ficava chorando, morta de vergonha. Minha mãe dava curso de batismo. Teve um dia que minha mãe estava dentro de casa dando curso de batismo. E eu cheguei drogado e eu disse: o que é isso? Isso aqui não é igreja. Lugar de curso de batismo é dentro da igreja. Bora, saia todo mundo. Minha mãe tinha umas 15 a 13 pessoas, tudo reunido ao redor da mesa. E ela estava ali explicando que Jesus era a videira e nós éramos ramos. E eu ali acabei aquele curso de batismo e minha mãe disse: Gilvan, pelo amor de Deus, respeite, são pessoas que estão aqui, que vai batizar filhos. Eu dizia: aqui não é igreja, bora, saia. E eu tirei as cadeiras e foi a maior vergonha da minha mãe, porque o demônio não suportava. O demônio, ele não suporta a pessoa que é mariana. Quantas vezes eu ia no supermercado onde minha mãe comprava, e aí eu pegava litros de bebida e mandava o dono do supermercado anotar arroz, feijão, comida. Quando a minha mãe ia pagar a conta, minha mãe dizia: Deus seja louvado, minha conta está alta. Ô meu filho, esse mês nós vamos passar aperto, o dinheiro não deu para pagar a conta. Oh meu Deus. E aí minha mãe começava a suspeitar do dono do supermercado, que estava aumentando a conta, que estava botando coisas a mais. Mentira. Era eu que pegava litros de bebida, pegava coisas escondidas, sem minha mãe saber. E minha mãe na inocência. Eu tive um acidente no pé. Caiu uma verga em cima do meu pé, ele estourou todo. Os médicos chegaram para os meus irmãos e disseram que iam ter que amputar o meu pé. E falaram para minha mãe que ia ter que amputar. Eu fiquei em cima da cama 1 ano, quase 2 anos.
E aí, toda vez que eu ia fazer o curativo, dava carne morta. O médico começava a limpar ali a minha carne do pé, dando carne morta. E ali teve um dia, falaram para minha mãe que ia ter que amputar meu pé. E minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, o homem disse que vai ter que amputar seu pé, mas esse Deus verdadeiro que eu sigo, a Virgem Maria, não vai deixar. E ali eu vi a minha mãe se aproximar de mim, eu deixei, e minha mãe começou a beijar meu pé fedendo a carniça. O pé dava carne mortas. E ali a minha mãe começava a beijá-lo, o meu pé, a limpar, a tirar aquelas carnes mortas fedendo. E eu digo para você, meus amados, ali me veio uma coisa tão forte, eu comecei as lágrimas querer descer, porque eu não deixava a minha mãe encostada junto de mim por nada. Eu não deixava ela se aproximar de mim. E ali foi o único momento que ela se aproximou e ela beijava meus pés e dizia: os pezinhos, o pezinho do meu filho, meu Deus não vai deixar. Deus não vai deixar que meu filhinho perca o seu pé. E ela beijava. E ela começou a ir para o mato, tirar a casca de pau, começou a limpar, começou a beijar, começou a banhar meu pé. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui com meus 2 pés, porque a minha mãe intercedeu pela Virgem Maria, pedindo a Jesus. O homem disse que ia ter que amputar, mas Deus ouviu as preces da minha mãe através da Virgem Maria e disse: não, ele vai ficar com o seu pé. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui com meus 2 pés. Agradeço a intercessão da minha mãe. Ela sempre ali, rezando, orando. A gente saímos de São Paulo para assaltar 2 carros fortes aqui em Feira de Santana. A metade da quadrilha veio de avião por Salvador. Eu vim por terra junto com os outros e trouxe todas as armas. Eu cheguei embaixo da cama da minha mãe e guardei todos os fuzis, metralhadoras, todas as armas para furar um blindado debaixo da cama da minha mãe, junto com os outros assaltantes. A minha mãe varrendo a casa. Ela me pergunta: meu filho, o que é isso? Tantas malas eu tenho aqui, tantas bolsas embaixo da cama, e você não abre junto com seus amigos? Eu disse que meus amigos eram trabalhadores que iam passar uns dias na minha casa e depois ia para a casa deles. Eu disse: mãe, que lhe importa? Isso aí é roupa dos meus amigos, não mexe no que está quieto. Mentira, era cheio de fuzil, de armas, que estava tudo ali, escondido embaixo da minha cama, da cama da minha mãe, e ela não sabia. Eu fui para uma festa aqui em Salvador, para o carnaval. O carnaval é uma festa satânica, onde o demônio mais colhe almas para o inferno. É o carnaval. Eu estava sem dinheiro, sem nada. A minha mãe começou a chorar e diga: não vá, meu filho, pelo amor de Jesus. Eu digo: deixa a minha vida, que manda sou eu. Porque você, quando começa a alimentar as coisas do mundo, você, quando começa a deixar a Satanás tomar posse da sua vida, as primeiras pessoas que você toma nojo são as pessoas de dentro da tua casa. As primeiras pessoas que você se revolta, as primeiras pessoas que você vê como inimigo são aqueles que te amam, são aqueles que estão ali querendo ver o seu bem. São pai, é mãe, é irmãos, é amigos próximos de verdade. São esses que o demônio põe logo contra, porque o demônio quer te arrancar de dentro de casa, o demônio quer te ceifar. E eu disse que eu ia para o carnaval, eu estava sem dinheiro, e eu cheguei para o meu vizinho, que era motorista da ambulância, e falei para ele: se você tiver viagem para Salvador, me dá uma carona. E ele disse: tá bem. O demônio conseguiu. E aí eu fui de carona para Salvador, no fundo de uma ambulância. Eu só levei somente 2 carteiras de cigarro. E fui participar desse carnaval satânico. A minha mãe ficou chorando dentro de casa, intercedendo, pedindo à Virgem Maria. Eu não importei o que ela me disse, conselho, nada. Eu digo: saia da frente que a vida é minha. E fui para o carnaval em Salvador. Chegando em Salvador, eu comecei a curtir, a beber, estava sem dinheiro, sem nada. Os amigos que me recebeu na sua casa falou: meu amigo, isso aí é demais, como é que você vem para o carnaval sem dinheiro, sem nada? A participar. Eu disse: deixa comigo. Comecei a curtir, comecei a acompanhar. Lembro como hoje o trio elétrico ia descendo com a tal das muquiranas. Era a Xande do Harmonia. E a muquirana são onde homens se vestem de travesti, a travesti, a viado, a tudo, a incubada, a pessoas que saem do armário, a quem não sai. É uma verdadeira demônios, é uns verdadeiros satânicos, é um verdadeiro inferno. E ali eu olhei para uns
E eles piscaram o olho e eu disse, eu já sei onde eu vou arrumar dinheiro. Eu tive ato sexual com travestis, arrumei dinheiro, comprei droga, e ali passei o carnaval, cheguei de junto dos amigos e disse, aí ó, aqui é ligeiro, eu não disse que eu ia arrumar dinheiro, porque o demônio, ele faz com que você consiga as coisas para você se aprofundar cada vez mais, para que cada vez mais você conheça o inferno, você vai se aprofundando e você não tem como sair, para que cada vez mais você vai se acorrentando, você vai se aprofundando, você vai tomando gosto, e não tem como você olhar para Jesus Cristo. Eu já não olhava mais para Deus, eu já não acreditava mais em Jesus, eu já não conseguia ouvir falar desse Deus, eu não queria saber que existia a Virgem Maria, que nada, porque cada vez mais eu estava aceitando entidades, cada vez mais eu estava aceitando as coisas demoníacas na minha vida, mas eu tinha uma mãe de joelho no chão, com rosário na mão, que não se desesperava, que não se abatia, porque ela acreditava na Virgem Maria. Essa era a minha mãe. Assim como diz Provérbios 14, 29. Quem se arrebata rapidamente manifesta a sua loucura. Um coração tranquilo é a vida do corpo. A minha mãe tinha um coração tranquilo. A minha mãe, ela sabia quem ela estava intercedendo. A minha mãe, ela sabia quem ela estava pedindo. Aquela que antecipa o milagre. A mãe do Salvador. Aquela que nas bodas de Canaã da Galileia, ela disse, fazeis tudo o que ele vos disser. E quando eu estava em Salvador, fazendo atos satânicos, cada vez mais, me lameando, entrando nas profundezas do inferno, eu cansei, sentei com os amigos assim para fumar um cigarro. E quando eu estava ali fumando um cigarro, eu estava ali sentado, de repente me veio um homem, um jovem, ele passou por todo mundo, ele chega em mim, e ele bate no meu braço, no meu ombro, e ele diz, me arruma um cigarro. Veja só, meus amados, para Deus nada é impossível. Você que é católico, apostólico, romano, não tenha medo de nada, porque para Deus nada é impossível. Deus precisa de pessoas corajosas, porque o reino do céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Cristão de verdade, ele não tem medo. Cristão de verdade, ele não recua. Cristão de verdade, ele não baixa a cabeça. Porque eu estava no carnaval, num ato satânico, quando veio um jovem de lá para cá, ele passou por todo mundo. Ele chegou em mim, ele bateu no meu ombro e ele disse, me arruma um cigarro. E eu olhei dentro dos olhos dele, e ele tornou a bater e disse, me arruma um cigarro. E eu ia avançar em cima dele, eu ia quebrar ele, porque eu estava endemoniado, eu estava num ato satânico, carnaval. Mas Deus não deixou. Deus age poderosamente. E quando ele bate no meu ombro e pega um cigarro, eu peguei e dei o cigarro a ele. Quando eu dei o cigarro a ele, ele bate no meu ombro e diz, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Em pleno carnaval, uma festa satânica, depois das 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, o jovem vem, ele bate no meu ombro e pede um cigarro e ele diz que Jesus me ama, que Jesus tem um plano maravilhoso na minha vida. Eu não dei atenção, eu não importei aquilo que ele estava falando, porque eu estava drogado, eu estava embriagado das porcarias do mundo, mas minha mãe sabia muito bem a quem ela estava intercedendo, a quem ela estava pedindo. Eu cheguei em casa e contei para minha mãe, para minha família, eles começaram a chorar e dizer, meu filho, Deus te ama, Deus está te chamando, Deus tem um plano na tua vida, porque quando tu era pequenininho, tu era coroinha e dizia que amava esse Deus que você comungava. Eu dizia, não quero saber. E eles começaram a chorar. Passaram 2 anos. Eu vi um bêbado na minha cidade, festa de formatura. 2 anos se passaram. E eu vi uma pessoa andando bêbado pro escuro. Eu disse, eu vou tomar a carteira daquele otário. Falei pros amigos, olha só, vou ali arrumar uma moeda. Quando eu fui em direção a este bêbado, no escuro, que eu aproximei dele, abracei na má intenção e disse, e aí, guerreiro, calma aí, meu amigo, vem cá que eu te ajudo. Esse rapaz que estava bêbado, ele ficou em pé, olhou nos meus olhos, bateu no mesmo ombro e as mesmas palavras foram direcionadas ao meu coração. Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Eu me paralisei e fiquei ali olhando para aquele rapaz. Ele saiu andando normalmente, como nunca tinha havido tomado um trago de bebida. Ele saiu andando normalmente. Eu digo uma coisa para vocês, meus amados, não foi nada que eu vi, foi simplesmente anjos que Deus mandou para dizer que me amava e que tinha um plano maravilhoso na minha vida.
Porque eu tinha uma mãe intercedendo por mim. E minha mãe, ela tem uma oração que minha mãe, ela sempre me ensinou. Eu poderia estar drogado, doido como for, mas sempre esta oração eu dizia: meu anjinho da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia. Simplesmente foi o anjo da guarda que Deus disse: vai dizer a meu filho que eu o amo e tem um plano maravilhoso na sua vida. Eu não acreditava. E ali eu não dava atenção, minha família começou a chorar, minha família me pagou para mim ir para grupo de orações, para retiros. E eu falei: eu não vou. Quando eu saía para a rua, meus amigos diziam: tá faltando dinheiro de uma droga, de uma maconha, de uma bebida. Eu falava: tá faltando quanto? Tá, uma moeda aí. Eu voltava em casa e perguntava para minha mãe: quanto a senhora me ofereceu para mim para o grupo de oração? Quanto é que a senhora quer me dar? Aí ela falava: tanto. Eu dizia: me dá que eu vou. Chegava, pegava o dinheiro dela, comprava de droga. Quando era para me ir para o grupo de oração, quando era para me ir para os eventos, eu ia. Deus queria agir fortemente. Eu sentia aquela angústia, aquela vontade de chorar, aquela coisa no coração. E eu sem entender, eu dizia: não, homem não chora. Homem não chora. O que é isso? Que coisas estranhas. Eu ouvia as pessoas orando em língua. Eu ouvia as pessoas repousando, mas eu não sabia. Eu não deixava Deus agir. Deus queria agir poderosamente, mas eu trancava o coração e não deixava Deus agir. Eu voltava da mesma forma para casa. E aí, minha mãe perguntava: meu filho, deixou Deus agir? Se transformou? E eu dizia: não, a mesma coisa. Porque quando você fecha o coração, Deus não age. Deus só age onde o coração é aberto. E quantas vezes ele batia na minha porta e eu dizia não. Mas a minha mãe ali, intercedendo. Teve um dia, meus amados, que eu fui preso. Eu estava preso. A minha mãe, meu aniversário é dia 2 de janeiro, a minha mãe fez uma festa para mim surpresa. Mas só que ela ficou com a festa dela porque eu fui preso. Na virada de ano eu fui preso. A minha mãe nunca tinha pisado os pés numa delegacia. A minha mãe foi lá pedir ao delegado que me soltasse. Ela disse: eu sei que meu filho é errado, mas ouça o pedido de uma mãe. Se o senhor puder, solta ele, porque eu fiz um aniversário para ele e está tudo pronto. O delegado me soltou. Eu saí. Eu não dei a mínima para o aniversário que minha mãe fez para mim. Eu não dei importância. Ela ficou com o aniversário dela ali preparado, mas eu nem atenção dei. Outra vez eu fui preso. Caí preso. Já fazia 13 dias que eu estava preso. Sabe o que minha mãe fez? Uma Mariana, ela não se desespera. O Mariano, ele não se desespera. Ele não busca outros horizontes. Ele não busca algo que não seja na Virgem Maria, no Senhor. Eu estava preso, detido, já fazia 13 dias. A minha mãe pegou o texto, chamou as amigas e começaram a rezar dentro de casa. Começaram a rezar o texto. Meus amados, eu digo uma coisa para vocês. Quando a minha mãe estava na Salve Rainha, todos de joelho, dentro de casa, eu lá na delegacia, eu lá no presídio, ouvi o sargento me chamando, por volta das 6:30 da tarde, um horário que não solta ninguém, o presídio já está fechado, só no outro dia. Chegou o alvará e o sargento me chama: Gilvan Pereira da Silva, estar livre. Eu tomei um susto, eu falei: eu estou livre. Falou: você está livre, pode ir. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava de joelho junto com suas amigas, rezando Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, porque já estava na Salve Rainha. Ela começou a rezar o santo texto. Quando ela me viu, ela disse: Deus seja louvado, obrigado minha mãe, porque ela estava intercedendo pela Virgem Maria e as portas daquele presídio foram abertas, porque quando você intercede através da Virgem Maria, não tem porta que esteja fechada, não tem grades que esteja fechada, não tem cadeado que esteja batido, que Deus não possa abrir, meus amados. E aí eu cheguei em casa. Quando a minha mãe veio me abraçar, eu não dei a mínima. Eu não quis saber do abraço também da minha mãe. Eu só dei a benção a ela. E ela: meu filho, foi a Virgem Maria que te soltou. Foi as orações da tua mãe. Toma posse, meu filho. Eu disse: tome posse a senhora, porque eu estou preocupado demais com outras coisas. E ali eu não dava atenção à minha mãe. Quantas vezes eu ia dormir, quando eu ouvia batidas de candomblé,
Eu dormia drogado, bêbado. Quando eu ouvia os tambores batendo, os demônios me levantavam. Eu sentava em cima da minha cama, botava o ouvido assim e começava a ouvir para ver de onde vinha, de onde o vento jogava aquela batida. E eu ia parar nos centros de macumba. Eu dançava, eu bebia, eu batia pandeiro nos centros de macumba. Eu já tive relação sexual com um pai de santo. Isso é demoníaco, isso é satânico. Eu estava acorrentado nas profundezas dos infernos, meu irmão. Mas quando tem uma mãe, quando você é mariano, quando você intercede, assim como diz Eclesiástico, aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tenha paciência. Por mais que a minha mãe estava sendo humilhada, estava sendo dolorida, ela tinha paciência porque ela acreditava. Porque diz Santo Afonso de Ligório, uma só palavra de seus lábios é quanto basta para o filho atendê-la. Uma só palavra dos lábios da Virgem Maria é o quanto basta para seu filho atendê-lo e dizer: seja feita, mãe, isso que você está me pedindo. Assim como nas bodas de Canaã da Galileia, que Jesus não ia ser o momento de Jesus fazer a obra de transformar aquela água em vinho, mas foi a Virgem Maria que pediu. Uma só palavra dos lábios da Virgem Maria é o quanto basta para que Jesus escute e faça o milagre. Agora nós temos marianos que se desesperam rápido. Meu Deus, meu Jesus. Alguém viu a Virgem Maria nos pés da cruz desesperada? Alguém viu marianos, exército da Virgem Maria. Alguém viu a Virgem Maria correndo no desespero quando seu filho foi crucificado, quando seu filho foi morto, quando seu filho foi atado a uma coluna, chicoteado? Não, a Virgem Maria venceu o demônio no silêncio, na humildade, na paciência. Agora nós temos umas pessoas que dizem: eu sou mariano, eu sou da Igreja Católica Apostólica, eu sou mariano que eu rezo o terço. Mas quando seu filho entra nas drogas, quando vem a primeira tempestade, a ventania, você busca outros horizontes. Você se desespera, você esquece o Santo Terço, você esquece de rezar, de implorar, de pedir à Virgem Maria, de saber que a nossa mãe é uma intercessora. Aos pés da cruz, Jesus ali morrendo, ela disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O Senhor entrega a Virgem Maria como a nossa mãe, ela é a nossa mãe. Pede a tua mãe. Qual é o filho que pede a mãe, que a mãe não atende? Mas os marianos, as pessoas não estão tendo paciência para pedir, as pessoas estão se desesperando rápido. Está aí a doença, a enfermidade, um Covid, as pessoas estão se desesperando, estão entrando em depressão, está entrando em desespero, está entrando em... Não! Eu sou mariano, eu tenho uma Virgem Maria, eu sou filho de Deus, eu sou católico, apostólico, romano. Deus precisa dos violentos. Deus precisa de almas verdadeiras, verdadeiros adoradores. Quem tem Maria como mãe não se desespera. A minha mãe não se desesperava. Cada vez que eu me aprofundava mais na criminalidade, na prostituição, no candomblé, nas coisas do mundo, mais ainda minha mãe rezava, mais ainda ela dobrava o joelho no chão, mais ainda ela intercedia pela Virgem Maria. Mais ainda minha mãe era mariana. Eu nunca vi minha mãe assistindo uma novela. Eu nunca vi a minha mãe assistindo Big Brother. Eu nunca vi a minha mãe fofocando. Eu nunca vi a minha mãe no São João. Ao contrário, a minha mãe ia para a missa, ela trazia o domingo e apresentava para sua vizinha. Olha aqui a palavra que foi dita domingo, ontem, minha irmã, na missa. Isso é um verdadeiro mariano. Agora, eu pego o texto para rezar às 6 horas, quando é 9h30 eu vou assistir o Big Brother. Que mariano é você? Que católico é você? Eu não entendo. Frio ou quente, mas como é morno, vou vomitar-te. Apocalipse 3,15, o Senhor diz: ou quente ou frio, mas como é morno, vou vomitar-te. Como é que você quer ver a obra na sua família, no seu filho? Como é que você quer ver acontecer a transformação na tua casa, na vida do teu esposo, na tua vida? Qual é a tempestade que se levantou na tua vida? Qual é a tempestade que se levantou dentro da tua família? Qual é o apuro que tu está passando? Agora pede a Virgem Maria, intercede com o coração, não só com os lábios, assim como diz as Escrituras. Isaías 29:13. Esse povo vem a mim somente com os lábios, me honra somente com palavras, enquanto seu coração está longe de mim. Não, o coração da minha mãe estava ali, intercedendo, pedindo à Virgem Maria, e a Virgem Maria estava ouvindo as intercessões da minha mãe e falando com seu filho Jesus.
A cada momento eu só faltava dar na minha mãe. A minha mãe saía nas ruas, dentro da cidade, e as pessoas zombavam. Quantas vezes eu estava no bar e as pessoas diziam lá, é a beata de igreja. Eu não sei para que tua mãe reza. Eu não sei para que tua mãe vai para a igreja. Porque quanto mais ela vai para a igreja, mais um demônio tu vira. E eu alimentava as pessoas. Eu dizia, isso mesmo, eu não sei para quê. É loucura, é doidice dela. Eu não sei para quê. E eu ali afirmava. Quantas vezes a minha mãe vinha da Santa Missa, eu estava no bar, o demônio, ele é cabuloso. Os que diziam amigos já vinham em mim e diziam assim, vem tua mãe com as beatas, vem. Eu saía para fora, sem camisa do bar, fumando um cigarro, drogado, e fazia questão que ela me visse. Sabe o que minha mãe fazia? Ela baixava a cabeça, não me dirigia a palavra, e passava com suas amigas para casa, rezando, intercedendo. E eu ali, as pessoas, todo mundo dizia, isso aí vai morrer de tiro, vai morrer de tiro. Eu andava mais no fundo da viatura do que a pé dentro da minha cidade. As pessoas, quando viam minha cidade, corria de medo. Mas não, a minha mãe corria com o texto na mão, com o rosário na mão, dizendo, eu hei de ver esse filho transformado. Eu hei de ver. Eu fui para a Bolívia. Eu estava na Bolívia. Eu me tornei um traficante internacional. Eu morei na Bolívia. Eu junto com minha irmã, para você ver o que minha mãe passou. Eu junto com minha irmã, 2 irmãos traficantes na Bolívia. E minha mãe intercedendo. Teve um dia lá dentro da casa, chegou uma traficante para morar com a gente. E aí o que aconteceu? Essa traficante se manifestou. Essa traficante se manifestou dentro de casa. E a minha irmã gostava dessas coisas. E aí minha irmã perguntava para ela, e aí nós vai ter paz, os negócios vai dar certo, não sei o quê. E conversando com ela, ela manifestada. Ela dizia que era São Jorge. E aí quando eu cheguei na conversa, quando eu cheguei, que eu sentei na sala, simplesmente, sabe o que foi que ela disse? Ela chegou, olhou para mim e disse, esse aí tem proteção, esse aí é protegido. Sabe por quê? Porque quando você é filho da Virgem Maria, até o demônio ele tem que confessar e dizer, esse aí tem proteção. Porque eu estava coberto com o manto sagrado da Virgem Maria. Porque eu tinha uma mãe intercedendo de joelho no chão. E é isso que acontece. E ali dizia, esse aí tem proteção, esse é protegido. Por quê? Porque eu tinha minha mãe ali de joelho, rezando e intercedendo. E eu ali na Bolívia, eu vou dizer para vocês, eu fiz uma farra lá no prédio, aonde eu morava junto com minha irmã, e eu não chamei os traficantes. Eu chamei outras pessoas que não eram do tráfico. Amigo conhecido, mas que não era traficante. E ali, a gente cheirando, usando cocaína, a gente estava ali, curtindo. Mas antes disso, antes de eu chegar nesta festa, eu estava em casa. E um dos maiores traficantes da Bolívia, ele estava na porta da minha casa batendo. E eu cheguei junto com mais outro rapaz de carro. E quando eu cheguei, que eu disse, que passa, meu irmão? Que quer bater em minha casa? E o traficante, com 2 seguranças do lado, ele olha para mim e diz, brasileiro de merda, eu vou ir matar, carajo. Ele disse que ia me matar. Ele estava com 2 seguranças do lado. E ele disse, dai minha arma. Pedindo sua arma para os seus 2 seguranças. Os 2 seguranças estavam armados até os dentes. E ali protegendo o traficante. O traficante ia em direção deles, do segurança, e dizia, dai minha arma. E eu ali em pé, sem saber o que estava acontecendo. Ele foi para me matar. De repente eu saí correndo. Aqueles seguranças, eles olhavam para mim e afastavam para trás. Eles olhavam para mim e afastavam para trás. Eles não conseguiram dar a arma para aquele traficante. Esse traficante, ele tinha avião. Ele tinha 2 fábricas de cocaína. Era um dos maiores poderosos da Bolívia. Ele foi para me matar com os 2 seguranças, mas ao me olhar, eles viram o exército da Virgem Maria ao meu lado e não conseguiram dar a arma para aquele traficante. Quando eu fiz a festa, em cima da laje lá, um jovem veio para mim, chegou até a mim e disse, Gil, eu quero falar uma coisa contigo. E eu disse, habla, meu irmão, que quer falar com eu? E ele disse, Gil, tu solamente está vivo por causa das orações de tu mamá que tem a rodilha em suelo orando por ti. Um jovem chegou para mim e disse, meus amados, que eu só estava vivo por causa das orações da minha mãe que tinha o joelho no chão rezando por mim. Eu te digo, eu estava em outro país, desconhecido, aonde ninguém me conhecia, nem sabia da minha mãe, mas ali estava os anjos e guiando pela Virgem Maria, porque a Virgem Maria estava intercedendo, a Virgem Maria estava me protegendo porque eu tinha uma mãe de joelho no chão e o rosário na mão.
E ali ele disse: tu só está vivo por causa da tua mãe, que tem o joelho no chão rezando por ti. E ali eu caí em pranto de choro. Eu comecei a chorar, acabou a festa. No outro dia eu liguei para minha mãe dando bênção. Eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da vida? Mas o inimigo está enraizado. O inimigo está enraizado. Começa a vir as más amizades, as pessoas, negócio a fazer. E eu não conseguia sair, porque eu estava acorrentado. Mas até na Bolívia, proclamaram, falaram: tu só está vivo por causa das orações da tua mãe, que tem um joelho no chão rezando por ti. A minha mãe tem 84 anos de idade. Para você eu vou dizer, meu irmão, a minha mãe tem 84 anos de idade. A minha mãe tem 43 anos de igreja católica, apostólica, romana. Uma católica, eu estou dizendo para você. Quando a minha mãe se converteu, ela disse: Deus é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu, eu sou de Jesus. Jesus está comigo, eu estou com Jesus. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Sabe o que minha mãe era? A minha avó era mãe de santo. A minha avó era mãe de santo. A minha avó era mãe de santo. A minha mãe, ela se vestia de roupa branca, ela auxiliava a minha avó. A minha mãe ficava vendendo bebida. A minha mãe participava de candomblé. A minha mãe participava de terreiro. A minha mãe participava de tudo isso. E teve um dia que a minha mãe, ela viu todas as mulheres pisando num braseiro. Teve um círculo de brasas vivas, e ela viu a minha avó, a mãe dela, pisando naquelas brasas, as mulheres pisando e se transformando em carvão, em cinza, aquelas brasas vivas, pisando até se transformar em cinza. A minha mãe entrou em si e disse: isso não é de Deus, isso não é verdade, isso não é de Deus. A minha mãe chegou na mãe dela e disse: eu quero me apartar dessas coisas. A minha avó disse: você quem sabe. A minha mãe foi no quintal, orou, olhou para o céu e disse: Jesus é meu, eu sou de Jesus. Jesus está comigo, eu estou com Jesus. As amigas delas disseram: se você sair, você vai ver o que vai acontecer. Não faça isso, não faça isso. Minha mãe disse: Jesus é meu, eu sou de Jesus. Jesus está comigo, eu estou com Jesus. Faz 43 anos que minha mãe disse: basta candomblé, basta essas coisas. E é uma mariana. E hoje eu estou aqui por intercessão da minha mãe, intercedendo por mim, rezando, orando. As tempestades vinham. O diabo, quantas vezes o diabo veio para ceifar a minha vida? Um policial, ele chegou no escuro, ele deu uma bicuda no meu pé do pescoço, ele rastou a arma e disse: vai morrer, seu filho da... Jesus disse: não, porque isso aí eu tenho um plano na vida dele, porque a Virgem Maria está me guiando, está me encobrindo com o manto sagrado. Eu tenho uma mãe que é Mariana. E o policial arrastou a arma, ficou olhando para mim e não atirou, e não conseguia atirar. Por quê? Porque eu tinha uma mãe intercessora. O tráfico na Bolívia pegou fogo, o traficante corria, foi assassinado, foi gente morrendo. Para mim se sair, sabe o que é que eu fiz? Porque quando você é do tráfico do crime, você não tem nada registrado no seu nome, você não tem nada que é seu, você dorme rico e acorda com a boca cheia de formiga. O tráfico acontece, é isso. Quem é do tráfico, você não tem a vida própria, você não tem nada, tudo é roubado, tudo é ilícito. E aí começou a matança, começou a criminalidade lá, o assassinato. Eu perdi tudo, mas a minha irmã correu para a Bahia, voltou para São Paulo. Eu disse: eu só volto morto. E aí dali, eu engoli 1 quilo de cocaína, eu fui para a Espanha, fiquei preso na Espanha. Um dia eu ligo para minha mãe sabe o que ela fala? Ô, meu filho, me manda um dinheirinho daí. Porque disse que aí o dinheiro é mais alto, meu filho ganha bem. Eu estava preso, comecei a chorar na prisão, mas não disse para ela. Minha mãe não sabe até essa metade do que eu fiz. E ali eu preso, voltei para o Brasil. Cheguei no Brasil, me juntei com meu irmão, assaltante de banco, e comecei a fazer furto com o irmão, ir para a favela, andando armado, de pistola. Teve um dia que eu estava do lado do meu irmão, sentado na porta de casa em São Paulo, bairro do Ipiranga. E eu disse para o meu irmão: vamos na favela pegar um pó. Ele falou: não, que amanhã é meu aniversário. Eu não posso. Vamos? Ele disse: não.
Eu fui sozinho. Meus amados, não foi 10 minutos que eu saí de perto do meu irmão. Deram 14 tiros de ponto .40 na cabeça do meu irmão. Deus só fez apartar, dizer: afasta, filho, que eu tenho um plano maravilhoso na tua vida. E ali Deus me afastou. Quando eu cheguei, meu irmão estava morto. Aquilo para mim perdi o sentido. Se eu já não amava mais a Deus, se eu já não tinha mais fé. Fui na igreja protestante, passei pela igreja protestante, entrei, cheguei lá, cantei, louvei, mas quando eu olhava para frente parecia que faltava algo. Eu disse não. Fui em outra, entrava, nada, desesperado. Usei crack, passei 24 horas usando crack, a pedra, na lata, dando paulada, porque a vida não tinha mais sentido. Ali o diabo já estava dando a cartada final. O diabo já estava dizendo: vou te ceifar, porque a cartada final do demônio é te jogar no inferno. Enquanto você está na terra, meu filho, há conversão, mas quando você chega no inferno, na outra vida, já era. E ele queria me ceifar de todo jeito, mas eu tinha minha mãe ali de joelho no chão. E um dia minha mãe chega para mim, me chama e me diz: meu filho, faça favor, venha cá. E eu disse: o que é, minha mãe? Ela chega para mim e diz: meu filho, eu não sei, mas Deus me mostrou que eu vou perder meu filho. Não foi um sonho. Não foi um sonho, foi Deus dizendo: eu vou perder meu filho. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Aconteça o que acontecer, haja o que haver. Eu vou dizer para você, para Deus nada é impossível. Se meu filho se ver numa situação de perigo, aonde for, meu filho, lembre das palavrinhas de mamãe. Para Deus nada é impossível. Eu comecei a chorar no ombro dela e falei: não, minha mãe, não está acontecendo nada demais não, estou de boa. No outro dia eu fui para a favela, em São Paulo, no outro ponto onde eu não ia. Chegou uma mulher e ela me pediu cocaína. Eu disse a ela que eu não ia dar. Que dar cocaína a mulher em favela é arrastar, é chamar a morte. Passou da meia-noite, ela insistiu, eu estava bem louca, eu dei cocaína a ela. Sabe o que ela era? Ela era a amante do traficante, do dono da biqueira. Os caras subiu lá no morro e disse: aí, tem um neguinho na quebrada que tá dando cocaína pra tua mina, pra tua amante. Sabe o que o traficante falou de tanta raiva? Não mata, ninguém atira. Pega, que eu quero esquartejar ele, eu quero cortar como se corta um porco. Me comparou com um porco, porque o porco não tem coordenação motora para olhar para cima. O porco só fuça, só vai buscando as coisas de baixo. O que eu estava fazendo? Buscando só lamaçal, buscando o inferno, as profundezas. E ali ele disse: não mata, eu quero esquartejar, levar para o micro-ondas. É chamado micro-ondas na vida do crime. E quando eu olho, vem para mais de 15 traficantes, assaltantes, fortemente armados. E eu disse: essa favela correndo, e eles gritaram: pega! Eu entro no beco, entro em outro, descendo correndo. E ali eu saio, era por volta das 4 horas da manhã, e 4 para 5, e eu vou correndo. Quando eu chego lá embaixo, a uma base militar da polícia. Eu chego cansado, eu digo: senhores, graças a Deus que eu encontrei. Senhor, por que foi eu, neguinho? Eu falei: tem um bocado de bandido aí, traficando, os caras tá querendo me pegar para me esquartejar, para me matar, senhor, eu preciso de ajuda. Ele gritou: senta aí, você tá bem louco. Eu sentei. O policial saiu de canto assim, no fundo da base, ligou pros traficantes e falou: aí, caralho, o que é que tá pegando aí em cima? Teu neguinho aqui bem louco, entregando todo o nosso esquema. Você não é capaz de tomar conta nem dos esquemas. Eu, caralho, simplesmente era policiais corruptos que correm junto com o tráfico. Por isso que o tráfico não acaba. Por isso que o tráfico cada vez mais cresce, porque não tem policiais dignos que honrem a sua farda. Tem policiais que botam a farda e é pior do que bandido, do que traficante que tá no morro. Pelo menos o traficante tá no morro, ele assume a identidade: eu sou traficante. Agora esses que botam a farda e se tornam traficante incubado é pior do que eles. Porque tem policiais honestos, tem pessoas honestas, mas tem pessoas que não valem a pena. E ali ele liga e diz: tem um neguinho aqui entregando todo o esquema. Quando eu ouvi aquilo, eu saí correndo, porque pedi ajuda só a Deus. Só Deus pode te ajudar, meus amados. O problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, eu digo para você e profetizo na tua vida. Pede a Deus, porque para Deus nada é impossível. Pede a Virgem Maria, a intercessão dela, porque você vai ver o céu se abrir e a glória descer e a Shekinah de Deus descer sobre a tua família. E ali eu desci correndo. No que eu desci correndo, chorando e lembrando da minha mãe. Lembrando que ali eu ia morrer, que a minha mãe não ia encontrar nem sequer meu corpo para enterrar, que a minha mãe, aquele amor, eu fui começando a lembrar do amor que minha mãe tinha por mim, as palavras que ia sendo ditas, e eu fui descendo correndo, os carros vinham na minha direção, buzinando, querendo me atropelar. Eu desci na avenida, vinham os carros, e ali eu já desci cego, correndo, chorando, lembrando da minha mãe, e começou o mover de Deus dentro de mim. E quando eu chego lá embaixo, os policiais me pegam, vai, não deram tiro, porque eu já estava na avenida toda movimentada. Me jogaram no fundo da viatura, me algemaram, e ligaram pros caras e disse: pegamos o porco, tá aqui.
Simplesmente, meus amados, juntou 3 carros de bandidos, moto, 2 viaturas e eu no fundo dessa viatura algemado. Eu passei 7 horas de relógio no fundo de uma viatura algemado, esperando ir para o micro-ondas para ser cortado como um porco. Eles pararam no fundo do supermercado e começaram a maquinar, a discutir como iam me matar para não queimar o esquema deles, que é na favela grandioso. Então, e aí, meu irmão, pegamos o porco, então vamos esquartejar. Um dizia, eu tô louco para dar na cabeça dele. O outro, calma, meu irmão, não é bem assim para não sujar o esquema, vamos devagar, vamos fazer o bagulho bem feito. E ali começou, policiais e bandidos no fundo do supermercado, conversava. Aí com pouco eles diziam, nós já está há muito tempo aqui, bora se sair. Foi pro fundo do pátio de uma delegacia, policiais e bandidos tramando como ia me fazer. E ali começaram. E ali chegou uma conclusão, nós arrumamos um carro roubado, nós esquarteja ele, nós começa a brincar com ele, dá tiro, nós vai fazer ele picadinho, pra esse pilantra nunca mais dá droga à mulher de traficante. E aí resolveram, vai me picar todinho, cortar. Arruma um carro roubado, coloca eu dentro do carro roubado, ainda com vida, depois empurra numa ribanceira, e aí o carro pega fogo, depois eles vêm, faz a ocorrência como eu assaltei o carro, roubei, e aí saí na fuga, encapotei. Olha só os esquemas de policiais e bandidos. Quem vai descobrir? Só Deus, meu irmão. Só Deus. Só Deus. E ali, eles tramando, tudo isso 7 horas de relógio, eu comecei a ler. O mover de Deus veio na minha mente, veio dentro do meu coração. Deus colocou 2 filmes. Deus colocou todas as vezes que eu fui para matar as pessoas. Deus colocou todas as vezes que eu vi a minha mãe ali rezando por mim. Eu no fundo daquela viatura algemado, eu via a minha mãe chorando por mim, eu via a mãe ali rezando, eu via quantas vezes eu fiz minha mãe chorar, quantas vezes eu xinguei minha mãe, quantas vezes eu só faltei bater na minha mãe. Eu comecei a ver quando eu era coroinha, quando eu ia na missa, quando eu comungava do corpo de Cristo, quando eu acreditava em Deus, eu comecei a ver tudo aquilo que minha mãe queria fazer de bom para mim, tudo aquilo quando eu era um coroinha, quando eu ouvia minha mãe, e eu ali chorando amargamente. Depois Deus foi me mostrando tudo de ruim que eu fiz, tudo de ruim, quando eu aprontei por ela, quando eu quis quase bater na minha mãe, Deus me mostrou. Deus também me mostrou quando eu obedeci. E ali, eu ali chorando, no fundo daquela viatura, recordando de todas as coisas que eu já fiz, boas e ruins. Ali o que é que eu lembrei? Da palavra profética da minha mãe. A minha mãe um dia antes me chamou e disse, meu filho, não é um sonho, é Deus dizendo que eu vou perder meu filho, mas esteja onde estiver, lembre-se, para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, quando diz que a Virgem Maria vai dar à luz a um menino, a um filho, como será? Veja só, a passagem que a minha mãe me deu está ali em Lucas 1,37, é uma passagem que dá respeito à Virgem Maria, e eu ali algemado, no fundo da viatura, eu ali chorando e pedindo a Deus, eu disse, Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas se o Senhor me deixar vivo, a partir de hoje, eu não vou me prostituir, não vou roubar, não vou matar mais ninguém, eu serei um pescador de alma. Senhor, me deixe vivo, pelo menos para me pedir perdão à minha mãe. Eu sei que eu não mereço, Senhor, mas eu te peço aqui como um pecador, Senhor, me dá outra oportunidade. E ali eu pedi, e depois eu olhei para o céu algemado, suando, chorando, 7 horas de relógio, e eu disse, para Deus nada é impossível. E quando eu acabei de dizer para Deus nada é impossível, aquela viatura que ia subir do morro, na favela, os caras já estavam com o carro roubado, ia simplesmente o comboio, um guincho com o carro roubado em cima, 2 viaturas, 3 carros de bandido e os caras de moto acelerando e comemorando, os demônios batendo, fazendo festa no inferno, dizendo, esta alma é minha, esta alma vai descer à profundeza dos infernos. Viu que ela rezou, orou, mas nós vencemos. Mas Deus disse, para mim nada é impossível, porque tem uma Mariana de joelho rezando, e aquela viatura parou em nome de Jesus, e Deus agiu. E um policial olhou para trás e disse, o choro desse rapaz está diferente, está me incomodando, o choro dele tem alguma coisa. O outro policial olhou e disse, eu lavo minhas mãos, não vou fazer nada com esse rapaz. E eles disseram, não vou matar esse rapaz, tem algo estranho com ele. E ali pararam aquela viatura. Quando parou, os outros carros no comboio parou e vieram. Quem foi? Quem passou, meu irmão?
Os policiais disseram, não, vamos matar esse cara não. Vocês quiserem matar, vou dar o endereço que seja, vocês matam depois. Mas nós não vamos matar. Começou uma discussão na favela entre polícia e bandido, mas onde Deus põe a mão, a porta que Deus abre, o demônio não fecha. A porta que Deus fecha, ele não abre, porque nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível, ao Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o teu Deus, e fora de mim não há outro Deus. Eles tentaram de tudo, tentaram jogar uma mochila cheia de droga no fundo da casa de um juiz, para mim cair pro sistema, pros caras matar, eles não conseguiram. Mandaram arrumar bastante pedaço de pau que ia me quebrar no pau para me botar na cadeira de roda. Deus não deixou. Tudo que eles tentou, Deus não deixou, porque Deus disse, agora eu faço a transformação neste jovem, para que ele seja pescador de alma para mim. E Deus disse, não matarás. E o inferno se fechou, e Deus foi à profundeza e me tirou de lá, do lamaçal sujo, e me resgatou. Minha mãe um dia, ela queria assistir a Santa Missa. Na Canção Nova eu estava assistindo um jogo, e eu disse para ela, se a senhora mudar de canal, eu vou furar essa televisão toda de bala. Sabe o que minha mãe disse? Meu filho, um dia eu hei de ver você dando testemunho desse Deus vivo que eu sigo. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui e sigo dando testemunho desse Deus vivo, que a minha mãe segue, que a minha mãe me mostrou, que a minha mãe me ensinou, me educou. Esse Deus do impossível. E Deus, quando faz o milagre, ele faz bem feito. Eu só pedi a Deus para mim ficar vivo e pedir perdão à minha mãe. Deus me trouxe numa obra que se chama Combatentes na Fé. Eu vou me tornar um religioso para a honra e glória de Deus e anunciar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, aonde Deus me levar, sem medo e sem temer, porque o reino do céu é arrebatado a forças, e são os violentos que o conseguem. Este é Gilvan Pereira da Silva, filho da dona Dalva, 84 anos, está em São Paulo, firme e forte. Sabe o que é que a minha mãe faz? Tem uma irmã que tem 14 anos, que é usuária de crack, está embaixo do viaduto. A minha mãe, todos os dias, ela vai lá embaixo do viaduto beijar a minha irmã e levar a marmita, porque ela é uma mariana de verdade. Mariana não se desespera, mariano não busca outros horizontes, mariano não busca outra religião, mariano não busca coisas do mundo, mariano não assiste Big Brother, mariano não briga, mariano não fofoca, mariano não fala da vida dos outros, mariano não busca aquilo que não seja da vontade de Deus, porque Nossa Senhora diz, fazeis tudo o que ele vos disser. Essa é minha mãe Mariana. Você tem que ser mariano de verdade, você tem que ser um mariano do fogo, um mariano de verdade, assim como a Virgem Maria venceu o demônio no silêncio, na obediência. Assim que você tem que ser. Porque você se desespera, porque você entra em depressão, porque você anda nervoso, porque você não é um mariano de verdade. Alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada com a sua oração. Porque se você ora de manhã e à noite você vai assistir Big Brother, alguma coisa está errada. Escute essa canção, meus amados, porque é ela, a Virgem Maria, ela que é a rainha, coroada do céu e da terra. É ela que se faz presente agora na tua casa. E você que ouviu esse testemunho, eu profetizo na tua vida, nesta noite, eu digo para você, para Deus nada é impossível. Você ouviu esse testemunho devastador. Deus me tirou das profundezas do inferno para falar para você no teu coração nesta noite, para lançar esta flecha pontiaguda no teu coração, porque você estava necessitando. Só ouve o meu testemunho aqueles que Deus escolhe, que Deus diz, vai filho meu. E você foi escolhido nesta noite. E eu digo para você, para Deus nada é impossível. Eu não sei como você se encontra, na situação que você está. Eu não sei a sua perturbação. Mas agora, fecha teu olho e abre teu coração aonde você está. E escuta essa canção e começa a clamar a intercessão da Virgem Maria em cima do teu problema. Porque Deus vai te ouvir nesta noite e Ele vai transformar e Ele vai fazer o milagre acontecer na tua família. Escuta, meu amado. Existe uma rainha aqui, coroada de estrela, a lua embaixo dos seus pés, adornada pelos anjos. Seu nome é Maria. Seu
nome é Maria. Proclamemos esta verdade. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Ave Maria, Dominus tecum, gratia plena. Ave Maria. Não existe nada que não passe. Eu quero te convidar a você nos ajudar. Nós estamos com a nossa loja virtual. Então tá aqui, ó, o nosso livro, A Origem do Mal, é o meu livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Você quer saber o meu nome? Tá aqui, ó, Luiz Henrique Júnior, meu nome civil, meu nome religioso, que Jesus me conhece, esse aqui, Irmão Trovão. É o nome que Deus selou na minha vida. Então tá aqui, é um livro maravilhoso, R$35, vale a pena você estar adquirindo. Tá aqui a camiseta dos combatentes na fé, tá bom? Nossa Senhora, Mãe do Puro Amor. Você pode estar adquirindo camisetas aqui, R$40 a camiseta. Nós estamos com uma promoção, olhe na nossa loja virtual, acompanhe aqui, tá bom? www.loja.combatentesnafé.com.br. Então tá aqui, você pode seguir aqui essa inscrição e nos ajudar. Nós dependemos da ajuda de vocês. Se você gosta de formação, talvez você não tenha o tempo de estudar que a gente tem. Então nós estamos aqui para ajudar você, alimentar você. Nós precisamos da ajuda de vocês. Eu larguei meu pai, larguei minha mãe, larguei minha família. Tem 19 anos que eu me converti. 18 anos que eu tenho pregado o evangelho, que eu deixei a casa dos meus pais para ser missionário. Eu dependo da sua ajuda. Eu não tenho salário, eu não tenho emprego, né? Quem que é o meu salário? É o evangelho é o meu salário. E é vocês que tem que nos ajudar para a gente conseguir manter esse canal, para a gente conseguir fazer o trabalho de apostolado. Eu não quero ficar rico, pelo contrário, eu tenho voto de pobreza. Então a única coisa que eu quero fazer é que a palavra de Deus chegue até você. É o que eu quero, com qualidade, então que você possa nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós estejamos selados pelo poder do sangue de Jesus, pelo manto imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.